de domingo, 11h40 da noite. Por que a gente não dorme? Porque verão não anoitece, ninguém dorme. Meu Van Gogh, meu não, é da Lore. Van Gogh da Lore, vocês acompanharam a novela do Van Gogh? Tu desenhou na mesa de Van Gogh? Tu tem um desenho feito, um esboço feito na mesa de Van Gogh, com a aulinha de Van Gogh explicando sobre perspectiva? Pronto, eu tenho. Entendeu? Eu tenho. Aí já zerei o game. Está aqui, traga o wine pra mim, que é na geladeira. Eu já zerei o game. Por quê? Porque não tava no script da vida. A pessoa que nasceu lá no Ceará, entendeu? Expulsa da escola, mulher bichinha, que andava na fila do IPPO aos 10 anos de idade, não tava na lista da vida dela, ir pra casa de Van Gogh, desenhar na mesa de Van Gogh e explicar a perspectiva. Inclusive, a questão da perspectiva é uma aula que tá no Além de Best, que eu gravei dentro do Museu do Louvre, em Paris. Viu? Ah, tu tem curso gravado dentro do Louvre? Tenho. Fui lá no Louvre, em Paris. Fui no Museu d'Orsay gravar a aula de perspectiva. Por quê? Você não entende a humanidade se você não estudar arte. Você não vai conseguir entender a humanidade se você não estudar a história da arte. O Renascimento, a questão da perspectiva, o ilusionismo, né, o construtivismo, todos os movimentos da arte. Eu falo que a arte grita o que a sociedade está vivendo, mas já não pode reclamar, né? Então, para você entender a história da humanidade, entender os processos e etc., você tem que estudar arte. É por isso que pouca gente, assim, não pouca gente, não posso reclamar, mas as pessoas quando vêm estudar comigo sobre terapia, falam, Leiliane, mas tu vai muito longe. Eu falo, mas nós somos seres humanos, o ser humano vai muito longe, gente. Não dá para eu estudar o ser humano com meia dúzia de frases prontas. Não dá para eu trabalhar com gente com meia dúzia de frases prontas. A gente tem que ir atrás, a gente precisa estudar um monte de coisa, tá? Então, essa questão da perspectiva, da história da arte, a gente foi no Museu d'Orsay, que tem muita coisa do Monet lá, né? Que o Monet tinha aquelas pinturinhas, e o Van Gogh também, e inclusive quase fui assaltada no Museu d'Orsay. Tem um vídeo no meu Instagram, tem o pickpocket seguindo a gente para roubar a nossa bolsa lá no Museu d'Orsay e no Louvre. Então, o curso do Além de Best, ele tem aulas gravadas dentro do Louvre, viu? Trata bem a blogueira que foi lá brigar com segurança para gravar aula pra ti, que quase foi roubada pelo pickpocket, viu? Tudo pra gente poder estudar e aprender. Por quê? Porque a grande diferença do ser humano é a reflexão. A gente precisa desenvolver a habilidade de refletir. A gente tá recebendo tudo muito pronto, sabe? Tudo muito mastigadinho. E aí a gente vai perdendo essa habilidade de refletir, de questionar, de observar. A gente quer sempre uma resposta única, uma coisa exata, uma coisa fixa. E nós não somos fixos, nós não somos exatos. Nós somos flexíveis, né? Nós somos versáteis, nós somos diferentes, tá? A gente fez agora o exercício do acolhimento, né? Da nossa jornada. E aí eu vou contar pra vocês a história da jornada desse domingo. Ó a minha tacinha de Monet, de Van Gogh. Ó a noite estrelada que Lore pintou de Van Gogh. A arte, a minha casa é uma casa de artista, né? Ela é toda colorida. A minha roupa é roupa de artista. Eu sou da arte. A arte salva, a arte renova, a arte recomeça, a arte ensina, a arte, ela, como diz a Fernanda Montenegro, ela nos consola, né? Que seria de nós sem a arte? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu vou contar um babado pra vocês. Quando eu cheguei aqui na Bélgica, long time ago, 5 anos atrás, eu fui desfazer a mudança e aí eu achei um sapato meu que tava mofado. Era um sapatinho branco, ficou podre a mofo. E aí tava mofado, e vou jogar fora. Eu falei, não, vou pintar um Van Gogh. Porque Lotte tinha começado a pintar esse Van Gogh. Aí eu falei, vamos pintar um Van Gogh? Vamos fazer um pé de noite estrelada e um pé de girassóis de Van Gogh. A minha primeira pintura, meu primeiro desenho que foi para uma exposição foram os girassóis de Van Gogh. Eu tinha 12 anos, no tempo que eu estudava no Farias Brito, fazia parte do grupo do Risco, que era um grupo de estudantes que sabiam desenhar e pintar, e eles fizeram esse grupo e tal. Tem programa de televisão, a gente dando entrevista, a gente fazia pinturas massa. Inclusive tem pintura hoje na faculdade de Farias Brito que eu pintei, que eu participei da pintura. Tenho fotos desse era Tadeu, coordenador. Enfim, era muito legal. O Farias Brito era uma escola muito boa. Eu não tô ganhando nada pra dizer isso não, tá? Mas assim, hoje eu comparando, eu como mãe vendo as escolas que as minhas filhas frequentaram no mundo todo, eu vejo que eu tive um privilégio muito grande de estudar em diferentes escolas que foram muito boas pra mim.
Voltando pro tema do Van Gogh, pintei o sapato. Aí meu marido olhou pra minha cara. Meu marido é um diplomata, né? Um homem sério, um homem, né, cheio de protocolos. E eu com um sapato de cada cor. Ele casou com doido porque quis. E aí eu falei, cara, a gente foi pra casa de Monet, de Vernis. A gente nem pinta Monet. A gente gosta, mas a gente não pinta. A gente pinta Van Gogh pra todo lado, a gente não foi na casa de Van Gogh. Vamos na casa de Van Gogh. Eu fui procurar no Google, né? Fui dar um Google onde fica a casa de Van Gogh. Descobri que Van Gogh morou em 12 casas. Que 3 delas estão na Bélgica, acho que 4 na Holanda, tem 3 em Paris, 3 na França, não necessariamente em Paris, mas tem 1 em Paris também, que foi a casa do irmão dele, enfim. Fomos na casa de Van Gogh. Chegamos na casa de Van Gogh, era a casa onde ele descobriu que sabia pintar. O irmão dele trabalhava numa mina, então muitas das artes dele foram inspiradas por cartas que o irmão mandava da mina, né, dos absurdos que aconteciam na mina. As minas de carvão aqui eram terríveis na Bélgica. Então se dizia que um trabalhador belga, quando ele começava a trabalhar numa mina, ele nunca mais iria ver a luz do dia, porque ele entrava, era noite, ele saía, era noite. Só que o salário era muito bom, então as pessoas iam. Porque era o auge da Revolução Industrial, o carvão estava lá em cima, né? Chegamos na casa de Van Gogh, tinha um cartaz dizendo que ia ter uma festa em homenagem a Van Gogh, dia 25 e 26, porque dia 27 foi o dia que ele se suicidou, que era Natal da mina, que o irmão dele trabalhava. E aí a gente foi, era perto, né? Era perto, tipo uns 3 quilômetros, a gente foi. E vivemos um dos dias mais mágicos da minha vida. Te juro que eu vivi um dos dias mais mágicos da minha vida ontem, porque eu tenho, o Buber falava disso, né? A arte de viver o que se está vivendo. Eu desenvolvi essa arte de viver enquanto eu estou vivendo. Não viver quando isso é saudade. Porque a saudade, ela é sempre mais saborosa do que a presença, né? Ela tem sempre um ar de nostalgia e um ar de romance. Eu tenho muito essa habilidade, desenvolvi essa habilidade de viver o que eu estou vivendo. De parar, congelar e viver o que eu estou vivendo. Então a gente estava vivendo agora, eu lembrando de uma história de quando eu estava em Portugal, era estudante, fazia psicologia, não sei o que, e eu gastei o dinheiro do ônibus. Ou quem nunca, né, gastou o dinheiro do ônibus? Eu andei muito. Só que era à noite, era esse horário, domingo, 10 horas da noite, voltando da igreja, e eu tinha que pegar 3 ônibus, e eu gastei o dinheiro do ônibus do meio. Andei igual uma jumenta, mas no meio de uma zona industrial, escura, vazia, e eu desesperada, andando de um lado pro outro, até chegar, procurando uma placa, uma sinalização para chegar na outra parada do outro ônibus, que esse outro já tinha o passe comprado. Eu tava lembrando desse dia, e sabe quando tem aquela epifania que faz assim, né, dá a volta na sua cabeça? E eu tava lá na mina de carvão, de Van Gogh, com o sapatinho pintado de Van Gogh, com os músicos, com tudo de Van Gogh ao meu redor, e lembrando desse dia, eu falei, cara, se o meu tênis não tivesse mofado na mudança, nada disso aqui estava acontecendo. Eu não estava vivendo esse momento. Eu não estava me conectando tanto com a arte, eu não estava vivendo nada disso aqui. Eu estava fazendo exercício exatamente desse cara. Que lugares eu andei? Eu vi o Xande de Pilates, eu vi ele dando uma entrevista falando que ele ficou 1 mês com depressão. Aí ele, depois de 1 mês dentro do quarto, a banda louca, porque não fazia show, não entregava e tal, ele falou, cara, eu nasci pobre, só comia galinha no domingo, não tinha dinheiro para condução, não tinha dinheiro para roupa, não tinha para nada. Passei isso, e agora que eu tô tendo a oportunidade de andar, eu vou ficar aqui parado? Não, acabou, levantei e saí. Ele falou, não tem espaço na minha vida, não tem janela na minha história para entrar uma depressão, não, vou me levantar e vou fazer acontecer. Então, a gente lembrar dos nossos recursos, lembrar da coisa acontecendo, né, é super importante. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Hoje eu fiz uma caixinha de perguntas sobre a mãe. Nem sempre a mãe, ela é o indivíduo que materna você, tá? Muitas mães não vão maternar, vou te explicar por quê. Presta atenção. Deixa eu molhar as palavras. Vamos para as bases. A mulher que foi traída dentro da relação e depois engravidou, teve filho, ela vai ter muita dificuldade de maternar essa criança se for uma mulher. Por quê? Porque ela vai estar com a raiva da mulher, ela vai migrar essa raiva do feminino, da mulher de um modo geral. A mulher é o inimigo, entendeu? A mulher vira o inimigo e ela não está disponível para maternar. A gente tem várias questões, né, biológicas, que as mulheres
Se você vê os animais, a fêmea, muitas vezes, né, a vaca rejeita o bebê, não dá de mamar, pisa no bicho, mata, as leoas comem os filhotes. Isso, então, assim, a rejeição materna, ela não é um fenômeno exclusivo dos humanos. E ela não é um fenômeno de crueldade, ela é uma reação, ela é uma abreação biofísico, química, emocional, de vários fatores que envolvem. Não estou dizendo que esteja certo você abandonar um filho, né? Estou dizendo que tem vários fatores, não é muito fácil eu dizer, é uma mãe ruim. Tem várias camadas para você chegar lá. Nem sempre a mãe que te pariu é a mãe que te materna. Nem sempre ela está disponível para te maternar, tá? Tem um processo chamado culpabilização do feto, que é quando a mãe culpabiliza a criança das coisas que acontecem. Então, a mãe começa a ter uma conversa que também não nasce da cabeça dela, que vem da família também, que é se você não tivesse engravidado, nada disso tinha acontecido. Se você não tivesse filho, a sua vida era mais fácil. Se você não tivesse filho, né? Se você não tivesse parido, se você quisesse viver isso, não fosse parir, tá? A mãe começa a associar que se essa criança não existisse, a vida dela era mais fácil. E aí pode ser homem ou mulher. No caso das meninas, a nossa geração vem de uma geração que o homem tinha várias mulheres ao mesmo tempo e as mulheres não tinham renda para sair desses casamentos, né, desses relacionamentos, tinham que se sujeitar. Então é muito comum que as nossas mães, da minha geração, que eu tenho 43 anos, sejam muito apegadas aos filhos homens e sejam muito cruéis com as filhas mulheres. Tem uma incidência muito grande porque justamente ela tinha essa raiva do feminino que vem da questão da infidelidade do relacionamento dela, né, do marido e etc. Que a gente chama de indisponível. Essa mulher não tinha um afeto pelo feminino disponível para maternar essa criança. Então ela se torna uma mãe cuidadora, ou seja, ela vai dar comida, ela vai botar para dormir, mas ela não tem afeto, ela não tem vínculo. E à medida que essa criança vai crescendo, vai ficando adolescente, aí é que ela vai ficando parecida com o inimigo mesmo. Por quê? Porque o meu inimigo era uma mulher mais jovem do que eu, certo? Então ela vai ficando com mais raiva ainda dessa menina. Vai tendo mais conflitos, e aí vem essa geração das mães que diminuem as filhas, que falam coisas negativas, que chamam a filha de um monte de coisa ruim, né? Não quero chegar nas palavras feias, mas que colocam as filhas para baixo, que diminuem, e a filha cresce sem entender. Faço tudo para agradar a minha mãe, nada é suficiente. Não vai ser. Não vai ser. Por quê? Porque ela não tem esse afeto disponível e eu não posso obrigá-la a ter. Porque também é uma geração que não teve acesso ao cuidado dos afetos. É uma geração que foi ensinada que doutrina, exigência e ameaça funciona para todo mundo. E não funciona. Então eles, né? Então é uma geração que quanto mais eu ameaçar, quanto mais eu doutrinar, quanto mais eu punir, mais vai dar certo, mais eu vou estar educando essa pessoa. Não. Infelizmente não funciona assim, ou felizmente não funciona assim. Porque os nossos mecanismos de aprendizagem são diferentes. Então, por exemplo, as crianças, o pessoal do TDAH e etc., eles não têm a ciclicidade da punição. O que é a ciclicidade da punição, Liliane? É eu associar que eu estou de castigo hoje porque eu fiz alguma coisa, então, para eu não ficar de castigo, de novo, eu não vou fazer essa coisa. Muitas vezes a associação dele é o contrário. Se eu fizer aquilo que eu gosto, eu vou ter 2 dias de castigo. Vale a pena. Vale a pena eu fazer o que eu gosto, fico 2 dias de castigo e já sei como é que funciona. Por quê? Porque eles não calculam o tempo. Lembra que o TDAH está sempre atrasado porque ele não calcula o tempo? Ele não calcula a temporalidade. Se ele não calcula o tempo, nem para ele chegar no que ele quer, nem para ele comer, para nada, ele não calcula o tempo do castigo. Se ele ficou 2 dias, 1 semana ou 10 de castigo, dá igual. Então a ameaça, o castigo e a punição não funcionam para todo mundo. Não tem o mesmo resultado. Não, mas a gente vem de uma sociedade pós-colonial, né? Onde todo o coronelismo impera nas nossas relações. Onde nossa tarefa é só enforcar o outro, é só oprimir, é só diminuir ele de tudo quanto é jeito. Entendeu? E aí, daí pra frente, é só pra trás. Então, atendo muitas meninas feridas pela mãe, né? Eu fui muito ferida pela minha mãe quando eu era bebê. Mas não tenho raiva da minha mãe, não. Passou. Eu acho que eu nunca entendi as feridas, né? Entendi depois.
Porque quando eu nasci, a minha mãe estava indisponível. Quando eu nasci, a minha mãe descobriu que meu pai estava usando droga. E ela queria se separar, descobriu que estava grávida e não separou. Então aí aconteceu com o processo da culpabilização do feto. Se você não existisse, era mais fácil pra mim, né? Eu nem aí. Eu sempre tive meu mundo paralelo. Eu uma boa pessoa de altas habilidades. Pensamento harmonizado. Nem aí. Hoje eu entendo as conversas, né? Eu entendo as coisas que a minha mãe dizia. Eu entendo a diferença das relações que ela tinha de disponibilidade com a minha irmã que ela não tinha comigo. As minhas tias diziam, né, que ela não queria nem amamentar a gente porque não gostava, que as minhas tias tinham que segurar o bebê. Então era uma mãe indisponível. Por quê? Porque também teve uma mãe disponível. Minha mãe foi criada pela avó porque foi rejeitada pela mãe. Então, a gente vai repetindo padrões, a gente repete mesmo aquilo que a gente não quer. Mesmo aquilo que a gente acha que é errado, quanto mais eu critico os meus pais, mais eu repito o padrão deles, mais eu repito o que eles fizeram. É incrível. É uma regra. É incrível. Incrível. Quanto mais eu digo, jamais faria isso. Menino, parece. É bingo! Bingo! Deu tudo certo. Tá lá. Bingo! A treva. Eu não vou me esticar muito, não, que aqui tá tarde. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. O que fizeram de errado hoje? Começaram as campanhas no Brasil, né? Esse ano é ano de política, ano de comunicação. Vou dar uma dica pra vocês. Corre lá, que no meu perfil tem um curso de comunicação. Que em época de política, meu Deus do céu. Xuxa começou a fazer show. Eu fui para um show da Xuxa. Gente, eu não era uma criança muito, né? Muito criança. Fui pro show da Xuxa, a pior emboscada que eu fiz na minha vida. Eu falava, gente, é sério isso? Não gostava nem de Xuxa, nem de Angélica, nem de Mara, nem de ninguém. Eu gostava de jogar bola. Ficar olhando para uma televisão não era o meu programa preferido da infância. Eu gostava de jogar bola, de correr, subir no muro, soltar pipa, jogar bila, fazer coisas. Hiperativa, né? Eu sou uma pessoa hiperativa. Não gostava. Até que a minha irmã queria ir pro show da Xuxa, combinou com as amigas de ir pro show da Xuxa. Fomos para o show da Xuxa. Tinha que chegar no show da Xuxa, tipo, 10 horas da manhã, o show era 10 da noite. Que era para pegar um bom lugar. E a gente o dia inteiro sentado num gramado, no estádio, lá no Ceará. E eu, gente, é sério isso. Até que começou o show da Xuxa, nega. Confusão, pouca. Empurra, empurra. Meu Deus do céu, isso é isso mesmo. Eu lembro da imagem dela cantando, dançando. Eu dizia, mas não é igual da televisão. A televisão também tem, por que a gente tá aqui? Gente, eu não era uma criança muito legal de conviver. E aí a minha irmã chorando, as amigas chorando. Eu falo, gente, Deus me perdoe, mas eu não tenho. Não tenho. Leiliane, tu se emociona com muitas coisas. Muitas coisas me emocionam. Por exemplo, ontem me sentar na mesa do Van Gogh e desenhar me emociona bastante. Sentir a energia do negócio. Lá da menina. Né? Sabendo as histórias que a gente conhece. Sentir a casa. Isso me emociona muito. Me emociona muito subir na Torre Eiffel e dizer, cara, cheguei aqui. Né? Me emociona muito traduzir um livro, por exemplo. Quando eu faço traduções hoje, eu falo 5 idiomas, pelas necessidades, né, da gente se mudar do mundo todo. Eu fui uma pessoa que com 18 anos eu achei que eu não ia entrar na faculdade. Porque tinha que fazer o vestibular tinha inglês ou espanhol, o inglês não entrava de jeito nenhum, aí eu fui pro espanhol menos ainda, piorou. Eu falei, cara, eu não vou aprender o idioma nunca, pensa uma pessoa burra, ou mulher burra do inferno. Eu achava que nem pra faculdade eu ia conseguir entrar, porque eu não ia passar no vestibular. Eu passei 11 vestibulares, todos. Pra você ver como as coisas que as pessoas vão dizendo da gente, a gente vai acreditando. Né? Então, hoje, quando eu pego um livro e eu leio, faço tradução simultânea, eu me emociono muito com isso, porque eu falo, cara, eu lembro daquela menina de 18 anos que tinha medo de fazer a prova porque sabia que não ia passar, porque não tinha habilidade de aprender idiomas. Eu tenho dificuldade de aprender idiomas, continuo com dificuldade. Mas cheguei lá, não passo fome, né? A minha filha fica reclamando do meu inglês. Eu falo, tu gasta o dinheiro que eu ganho com o meu inglês, hein? Pouco barulho. Tu já nasceu num mundo globalizado. Eu não, eu assistia filme dublado, me erra. Mas eu não tinha essas conexões da infância. Gente, eu não tinha muita paciência com essas coisinhas da infância. Eu achava a infância da televisão muito chatinha. Pode mutar aí.
comer algo doce. Quer comer algo doce? Açúcar, minha filha. Passa igual a papai. Papai pegava Por um que tu não pão. come açúcar quando tu tá menstruada? Pau, pegue um pão, passe manteiga, açúcar e coma. É Você doce. faz isso? É doce. Pô, vai fazer bolo, vai fazer brigadeiro, vai fazer outra coisa. Meia-noite você ir fazer brigadeiro é muito verme. Sabe o que é verme? Pronto, vou vá. Hora dessa. Capaz. Se tu quer doce, por que tu tá comendo meu queijo, porra? Crie filhos. Não sei se você não tiver mais nada pra fazer, faça um filho, viu? Faça um filho. Né? Pra ele falar mal de você na terapia quando ele tiver 30 anos. Mamãe não me Nunca amou. falei mal de você. Minha mãe não me amou. Minha mãe não me deu uma Beyblade. Minha mãe não me deu o trailer da Barbie. Vá, crie filho pra ele falar mal de você quando ele tiver 20 anos na terapia. Eu não prospero porque a minha mãe não foi pro meu balé quando eu tinha 7 anos. Arrumou fazer. A Maturana diz que as nossas dores, elas são sociais e culturais. Depende da casta, depende do orçamento e depende da cultura que você está inserida, né? Hoje que eu trabalho com terapia, eu escuto coisa que eu falo, gente, mas eu atendi uma senhora aprisionada nisso, né? Ah, minha mãe nunca foi pra minha apresentação de balé. E ela chorava copiosamente essa dor. E eu olhei muito empática. Terminou a sessão, eu digo, minha mãe nunca foi me ver jogar bola. E eu ganhei campeonatos, eu era atleta mesmo. E mamãe nunca foi ver eu jogando bola. Mamãe nem sabia que eu tava em campeonato. Ganhei medalha, ganhei não sei o quê. Mãe nem sabia. Mãe só sabia que eu vivia no colégio. Nem minha mãe, nem meu pai. E nunca me fez falta, porque eu tava ali pra jogar, pra viver. Eu gostava de jogar bola, não precisava que ninguém me visse, não. Eu acho que até era melhor. Tinha ninguém olhando pra mim. E viver minha vida. Pra você ver como a criança, ela se adapta. Como a criança, ela vai se adaptando. Hoje eu observo essas questões e falo, cara, como a criança, ela vai se adaptando. Ela vai criando estratégia de sobrevivência e ela vai indo. Ela vai indo, né? Eu vou embora, que é meia-noite, eu tenho que dormir. Ai, Deus. Ó, manda um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. Vocês sabem que nesse perfil é proibido falar mal do Bolsa Família, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa estudada, né? Por quê? Leiliane... gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. A pessoa que fala mal de qualquer política de subsídio, ela tem duas opções na vida. Ou ela tem falta de informação ou falta de caráter. Só isso. Ou ela não teve acesso à informação, ou ela teve acesso à informação, mas mesmo assim ela vai encontrar mecanismos para dizer, ele sofrer é melhor para mim. Pronto, só isso. Mas existe mau uso de algumas pessoas. Existe mau uso de qualquer coisa em qualquer lugar do mundo o tempo todo. Existe mau uso de dinheiro público em todas as esferas. Os caras ganham 50 mil, 60 mil por mês e fazem rachadinha, fazem um monte de coisa. Aí tu quer cobrar do cara que tá com 600 reais. Sempre vai existir mau uso. Eu não posso tirar da boca de alguém que precisa por um que faz mau uso. Por meia dúzia que faz mau uso. Mau uso vai existir em qualquer esfera da política, em qualquer lugar do mundo. Eu não posso usar isso como métrica, tá? A prioridade é quem tá com fome. A prioridade é quem tá com fome, tá? E infelizmente no Brasil a gente ainda tem muita gente com fome. A gente acompanhou essa semana o caso lá, né, de Curitiba, eu acho, do cara que foi distribuir comida e a guarda municipal inteira, né, um arsenal. E ele falou, né, vocês estão sendo capitão do mato, cara, eu tô dando comida para as pessoas na rua. Não tô distribuindo droga, eu tô dando comida. E tava lá um arsenal de polícia, um arsenal de gente para impedir a ação dele. Porra, política higienista. Higienista, volta com essa comida para casa, joga no lixo, mas não vai dar pro pobre? Me poupe. O cara que tá na rua, me poupe, sabe? Se a tua casa for assaltada, vê se aparece esse monte de gente lá. Então a gente precisa entender essas coisinhas, sabe? Eu não sou uma pessoa política, não peço voto, nem no Brasil eu moro. Mas eu sou uma pessoa humana. Sou uma pessoa humana. O ser humano, a vida do ser humano precisa ser importante pra gente. Não recebo nada do governo do Brasil. Não moro no Brasil há sei lá quantos anos. Tá? Mas conheço a realidade. Conheço. Passei muitas férias no interior, sem luz, sem água, com aquele banheirinho lá no mato, que tem um porquinho atrás. Tá? Isso aí pra mim não tá na revista, não tá no Globo Repórter, não. Passei a vida inteira nesses lugares, com meu pai. Olha, Monteiro. Não, eu queria te fazer inveja. O que é isso? É seu queijo com salame. Tu tá comendo meu queijo,
Tu vai lá na Holanda comprar queijo pra mim, porra. Crie filhos. Crie filhos. Ah, Leiliane, você fala palavrão. Você não viu nada. Me veja com TPM com raiva. Fala mesmo. Fala mesmo porque é bom. Vamos parar com essa besteira. Vamos parar com essa ilusão. Um homem, quando fala palavrão, ele é corajoso. Uma mulher, quando fala palavrão, ela é baixa. Oi? 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 Não dá. Vambora. Chega.